Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula da fórmula da atração. Como programação neurolinguística pode potencializar a sua manifestação. Então, para deixar um pouquinho claro, contextualizar um pouco, né? Eu conheci a programação neurolinguística em 2001, 2002, e a lei da atração eu conheci com o filme, O Segredo, em 2007. Depois eu vi o filme, li o livro, enfim, comecei a pesquisar outros autores que falavam sobre o tema. E quando eu assisti O Segredo, eu fiquei muito impactado, falei, nossa, esse filme, ele traz muitas técnicas de PNL, né? Eu tive esse insight, eu fiz essa associação. E aí eu quero passar para você, realmente, algumas técnicas como a programação neurolinguística pode realmente ser muito útil quando combinada com a lei da atração. E por quê? Outro contexto que é a minha perspectiva, tá? A minha leitura. Eu entendo a lei da atração como duas abordagens, uma macro e uma micro. A macro é um conjunto sistêmico, né? É um elemento sistêmico, onde você, nós, seres humanos do universo, eles fazem parte de um sistema onde há uma manifestação, né? E a outra abordagem, mais micro, é de que é possível utilizar a lei da atração, os conceitos da lei da atração, para promover uma mudança de mindset, uma reconfiguração mental para você realmente ser essa pessoa de sucesso, que realmente conquista aquilo que você deseja manifestar. Faz sentido o que eu estou te falando? E exatamente aqui, o objetivo dessa aula é apresentar essas técnicas, esse conceito e esse instrumental, né, da programação neurolinguística para poder realmente tornar você a pessoa que você deseja se tornar quando você deseja manifestar. Então vamos lá, vamos entrar de fato aqui na lei da atração, que é aqui essas 4 etapas de manifestação, que é pensar, falar, sentir e agir, né? Por que é interessante esses 4 verbos? Porque esses 4 verbos eles têm que ser conjugados ao mesmo tempo. Eles têm que ser conjugados de forma congruente, né? Senão as pessoas falam assim, eu penso e aí fica só o pensamento positivo. Aí a pessoa tem pensamento positivo e não manifesta. Por quê? Porque está faltando os outros verbos, né? Ela não sente aquilo ali, ela não se comporta da mesma maneira que ela transmite por meio dos pensamentos positivos, né? E as pessoas às vezes falam, manifestam, né? Escrevem por meio da linguagem, mas na verdade também não sente, então não se comporta adequadamente, né? Há uma incongruência. E é por isso que a manifestação não acontece. E a gente vai começar a entender o porquê, o motivo para essas 4 etapas, esses 4 verbos, esses 4 pilares, né, da fórmula da atração estarem congruentes. Eles têm que estar na mesma direção, na mesma frequência, né? Vamos abordar aqui um pouco de paradigmas quânticos, né? Que quando você entende um pouco mais de física quântica, né, você sabe que essa abordagem, esse paradigma de que tudo é onda, né? Nós somos energia sempre latente, sempre vibrando, né? Átomos que vibram, né? E há uma transferência de informação por meio de frequências vibracionais, né? Então vamos pensar que o movimento, o universo é um grande movimento ondulatório, né? É um grande movimento sistêmico ondulatório, onde nós somos ondas vibracionais. E por que é importante essa congruência e incongruência? Porque quando há congruência dessas ondas, há uma ressonância harmônica. Quando você tem um pensamento, você emite uma frequência, uma onda. Quando você sente, você tem outra onda. Quando você fala, as palavras têm poder, tem outra onda. O comportamento tem outra onda. Quando essas ondas têm a mesma frequência, têm a mesma fase, elas se combinam e elas se somam, né? Então, cria uma ressonância harmônica. Agora, quando não há incongruência, quando essas ondas elas têm fases opostas, elas acabam se anulando. E aí gera o colapso de onda. Vamos ver esse desenho? Esse desenho ilustra muito bem isso. Ondas em fase, elas se combinam e criam uma interferência construtiva. Ondas em oposição de fase, elas se anulam e criam uma interferência destrutiva, né? Por isso que quando você pensa, fala, sente e age na mesma fase, na mesma frequência, você tem uma ressonância harmônica, que é o exemplo de cima. E quando você fala diferente do que você sente, comportamento diferente do que você pensa, olha só o que acontece. Colapso de onda, né? Joe Dispenza, quem já está mais acostumado com as leituras de lei da atração, né, de física quântica, já eventualmente, né, já se deparou com algum livro, algum artigo, algumas palavras do Joe Dispenza. Que se pretendemos mudar algum aspecto da nossa realidade, nós precisaremos
pensar, agir e sentir de uma maneira diferente. Né? Porque o universo não responde ao que a gente quer. O universo responde ao que nós somos. Né? O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós experimentamos, o que nós sentimos. E tem um paradigma extremamente importante que é o seguinte: o observador influencia a realidade. Já deve ter ouvido falar que a beleza da arte está nos olhos dos observadores. Faz todo sentido. Por quê? Porque o observador, ele tem um repertório, ele tem informação, ele tem um conhecimento que vai ajudá-lo a perceber o valor daquilo que ele está observando. Né? São as nossas experiências do passado, as nossas expectativas do futuro, que moldam a forma como a gente enxerga e encara o mundo. Vamos ser um pouquinho mais didático? Esse é o modelo de comunicação da programação neurolinguística. Esse é o modelo de percepção, da construção da nossa representação interna. Então, a gente tem, de um lado, a realidade externa e, no outro, a realidade interna. Ou seja, nós criamos dentro da nossa cabeça representações subjetivas, ou seja, só nossas, do que acontece no mundo. E isso se dá por meio de filtros. Né? O primeiro filtro da realidade externa é o filtro sensorial. É o que eu vejo, o que eu ouço, o cheiro que eu sinto no tato, o paladar, o gosto das coisas. Esse é o primeiro filtro, é o sensorial, o que eu sinto. Depois ele vai passar por filtros cognitivos, né? Filtros de crenças que nós temos, decisões do passado, alguma memória que a gente tenha, algum julgamento de valor que a gente traz ao longo da nossa história, ao longo do nosso repertório de vida, né? E aí tem até os filtros inconscientes, são aqueles filtros que aquilo que já virou o nosso piloto automático, a gente nem presta atenção mais neles. E aí a informação chega lá dentro da nossa cabeça para construir o nosso mapa, né? E olha que interessante. A cada passagem de filtro, essa informação ela vai sofrendo algum tipo de distorção, algum tipo de generalização, algum tipo de omissão. Algumas informações vão sendo perdidas, né? Para passar pelos filtros e chegar no que a gente constrói o mapa. Porque nós temos uma construção do que é real, não necessariamente o que é real. Pensa no mapa. O mapa não é um pressuposto da programação neurolinguística, né? O mapa não é o território. Cada um tem um mapa do que julga ser o território. O que é o mapa? Senão uma representação do que é o mundo externo. O mapa mundi, não é o mundo. É uma representação. Um tabuleiro daquele jogo War, que é o mundo ali, é uma representação. Ele não é a realidade, é uma representação. Né? E essa representação interna nossa, que mais uma vez ela se torna filtros de informações da realidade externa, que depende dos filtros que a gente tem, do que a gente está vendo, do que a gente está ouvindo, do que a gente está sentindo, de crenças do passado, de memórias, de julgamentos, o que a gente aprende com os nossos pais. Isso tudo são filtros cognitivos, filtros até inconscientes, que vão deturpando a informação que vem externamente. A gente constrói o nosso mapa. E esse mapa, ele acaba determinando a forma como a gente se comporta. Quer ver um exemplo? Assim, um exemplo bem comum. Né? Por exemplo, você teve um atrito lá com uma pessoa do seu trabalho, por exemplo, ou com algum parente seu. E aí passou, não foi resolvido. E aí, numa próxima situação que você encontra com essa pessoa que você teve um atrito, ela fala alguma coisa com você e você às vezes já possivelmente age de uma forma diferente, tem um comportamento meio agressivo. Aí outra pessoa fala, nossa, por causa disso, você agiu sim por causa disso? Mas aí é que você nem pensa, será que você agiu por causa daquele estímulo externo ou você trouxe toda uma lembrança daquela vez que você brigou com essa pessoa, daquela lembrança da última vez que vocês interagiram e não foi muito bom, né? Você trouxe um filtro, você trouxe uma memória e acabou influenciando na forma como você se comportou, como você reagiu àquilo ali. Faz sentido? Por isso que na programação neurolinguística tem esse pressuposto, que o mapa não é o território, né? Então, a percepção é projeção. O que a gente percebe do mundo é a forma como a gente projeta o nosso mundo, né? Se nós percebemos o mundo com os nossos filtros, o mundo não é como ele é. O mundo é como nós somos. Faz sentido o que eu estou falando? Pensa o seguinte, uma pessoa com uma percepção pessimista da vida vai conseguir manifestar coisas boas ou coisas ruins? Uma pessoa com uma perspectiva, uma percepção mais otimista, qual é a qualidade da manifestação que ela vai exercer? O que você acha? Tá? Eu gosto de um exemplo muito interessante que é a palavra crise em chinês. A palavra crise em chinês ela é composta por dois ideogramas, perigo e oportunidade. Né? Ou seja, que a crise ela pode ter risco,
perigo para alguém, mas também pode representar oportunidade. Crises econômicas, né? Algumas pessoas perdem, falem, e outras ganham dinheiro, né? É uma oportunidade para algumas pessoas. Às vezes uma crise no casamento é um perigo, pode acabar o relacionamento ali, ou pode ser uma oportunidade para aquilo que incomoda a uma das partes, ou ambas as partes, virem à tona e resolver aquilo ali. Pode ser uma oportunidade também, né? E aí eu falei de China, dá uma olhada nessa foto aí, dá uma olhada nessa foto, o que você está percebendo dela, né? Eu tirei essa foto aí quando eu fui cobrir as Olimpíadas de Pequim, em 2008, né? Eu estava, por um acaso, no Japão aí, quando eu vi essa foto. E quando eu mostro nos meus treinamentos, ou para os meus coaches, né, para os meus clientes, e aí uma coisa que eles falam assim, rapidamente, né? Ah, o mapa está invertido, o mapa está ao contrário. Aí legal. Porque se você parar para ver, é o seguinte, o Rio de Janeiro está lá na ponta onde deveria ser a Austrália, os Estados Unidos ali, Los Angeles, Nova York, né? Está ali onde deveria ser a Ásia, né? Ali onde deveria ser o Brasil está a África, e onde deve ser a Europa, ali no meio, onde está a China, né? China está ali, Pequim, né? Beijing, está bem ali no meio. E aí eu costumo falar assim, está trocado, mas tá invertido, está oposto, mas na percepção de quem? Qual é a sua referência para falar isso? Olha que interessante, para os asiáticos esse é o mapa, para os chineses esse é o mapa, né? Para os japoneses esse é o mapa. E é interessante quando você pega a palavra China em mandarim é Zhongguo. Zhongguo em mandarim significa terra do meio, ou seja, eles se enxergam como o centro do mundo. E está aí a representação do mapa deles, é a realidade deles. Pode não ser a nossa ocidental, mas é a realidade deles, né? Quando a gente começa a entender que as pessoas têm perspectivas diferentes do mundo, a gente começa a entender como elas projetam um mundo diferente daquilo que a gente vive. Porque percepção é projeção. O Wayne Dyer tem essa frase que é fabulosa. Mude o jeito de olhar as coisas e as coisas que você olha mudarão. Mude a sua percepção e você vai projetar um mundo diferente. Perceba um mundo diferente, você vai projetar um mundo diferente. Isso aqui, ó, começando com os paradigmas quânticos a promover uma mudança de pensamento aqui em você, de mindset, certo? E aí a gente vai falar agora sim, a gente vai entrar nos detalhes das 4 etapas da manifestação. Pensar, falar, sentir e agir. Essa frase do Anthony Robbins é muito boa, né? A energia flui para onde o foco está, né? The energy flows where the focus goes. E é isso, né? Você começa a orientar a energia para aquilo que você presta atenção, né? E aquilo que você presta atenção. Então, no que você está prestando atenção? Qual é a qualidade da sua observação? Onde é que está a sua cabeça? Onde é que está a sua intenção? O que você quer quando você quer manifestar? Tenha clareza disso, né? Tenha clareza da sua intenção. Pensa naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. Certo? Muitas pessoas, elas não sabem o que elas querem. Elas sabem o que elas não querem. Ah, eu quero me afastar disso, e não percebe o que ela quer se aproximar, né? E aí, olha que interessante, no nosso cérebro, a gente não tem uma capacidade de processar o não. Por quê? A mente ela funciona por referências. Então, quando você fala não quero tal coisa, o seu cérebro tem que acessar aquela coisa que você quer negar, que você quer evitar, para poder ter uma referência para fazer diferente. E olha que interessante, faz diferente, não necessariamente o que você quer. Por exemplo, não pense na Mônica de vestido vermelho. A Mônica é personagem, né, da Turma da Mônica. Não pense na Mônica de vestido vermelho. Aí o que você pode ter feito? Por exemplo, você pensou na Mônica de vestido vermelho e trocou a cor do vestido da Mônica. Trocou para um amarelo, trocou para um verde. Ou você pensou na Mônica de vestido vermelho e tirou o vestido, ela ficou, né, sem vestido. Ou você pensou na Mônica de vestido vermelho e depois você trocou até a Mônica, virou outra personagem, Magali, sei lá. Olha que interessante. O seu cérebro acaba tendo que acessar aquilo que você quer negar e vai buscar uma alternativa. Não necessariamente era a que você queria. Vamos supor que você queria a Mônica de vestido azul. Então pensa na Mônica de vestido azul. E não pensa na Mônica de vestido vermelho. Né? Pensa o seguinte, não quero ter dívida. É muito comum, não quero mais ter dívida, não quero mais ter dívida. Aí o que acontece? Parece que só vem dívida. Né? Em vez de ela pensar, eu quero ganhar o dinheiro suficiente para quitar minhas dívidas. Eu quero ter dinheiro suficiente para poder ter um bônus, eu quero ter um saldo positivo na minha conta financeira de tantos mil reais. Né? Então, isso é interessante. Começa a focar naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. E tem outro sentido que você vai entender lá na frente, ao longo dessa aula, que
muitas vezes, quando a gente acaba, que é a congruência, né, entre pensamento e sentimento, pensar e sentir. Muitas vezes, quando a pessoa fala aquilo que ela não quer, ela está com uma intensidade emocional alta. E aí, ela vai, intensidade emocional alta, uma frequência muito forte para manifestar. E aí, o que ela pensa? Ela pensa aquilo que ela não quer. Então, qual é o recado para o universo? Uma frequência muito forte, muito intensa, a mensagem está indo, e aí a referência do pensamento é aquilo que ela quer evitar. Ela não quer tal coisa. Em vez de ela focar na solução, ela está focando no problema. E aí depois reclama que ela não recebe aquilo que ela quer do universo. Né? Percebe? Outra questão é sistema de ativação reticular, é o SAR, é o famoso SAR. Muitos autores de lei da atração se referem ao sistema de ativação reticular como a profecia autorrealizável. O que é isso? Na nossa mente, ela tem uma capacidade limitada de processar informação, que gira em torno de 7, mais ou menos, 2 unidades de informação por instante que você está prestando atenção. Né? Pensa o seguinte, como é que você decora o número de celular? De 4 em 4 números. Como é que você fala o seu número de documento? Ou identidade, CPF? Você fala os números todos ou você fala de 3 em 3? Né? A nossa mente ela vai agrupando informações. Ela tem um foco inteiro e vai pegando clusters, né? Pequenos pedaços de informação. Então, um exemplo clássico, você quer trocar de carro. Aí você decide que modelo de carro, que marca de carro, que modelo de carro, que cor de carro. E aí parece que milagrosamente você começa a ver esse exato carro que você quer comprar na rua. Você pode até pensar, caramba, tem uma promoção aí, porque eu estou vendo vários carros desse mesma cor, desse mesmo modelo, dessa mesma marca. Será que são várias pessoas comprando o mesmo carro que você decidiu, que você escolheu? Ou será que os carros já estavam lá, você que não tinha prestado atenção? Né? Porque o seu foco foi aguçado. Pessoas que engravidam. Aconteceu comigo. Né? Quando minha esposa engravidou, eu comecei a ficar atento pra caramba com roupa de neném, com enxoval, com acessório de bebê. E aí eu passei por um shopping perto aqui da minha casa, que eu frequento bastante, e aí eu vi uma loja de bebê e eu até comentei, ela, nossa, que legal, né? Parece que virou um grande nicho comercial, né? Loja de bebê, vocês até abriram uma loja aqui. Ela, não, senhor, a gente está aqui há 4 anos. Quer dizer, elas já estavam lá há bastante tempo, eu passava todo dia por ali e não prestava atenção. Meu foco não estava aguçado. Então, o sistema de ativação reticular é para você aguçar o seu foco. Tenha muita especificidade, tenha muito detalhe daquilo que você quer, seja específico, tá? Daquilo que você quer. Aguce o seu foco. Imaginação é igual à realidade. Vários estudos mostram, com atletas, né, principalmente com atletas, que mostram desempenhos muito semelhantes de quem imagina e de quem realmente pratica. Um documentário, Quem Somos Nós, eu vi um que ficou claro ali no documentário, muito interessante. Eles pegaram atletas da seleção americana de atletismo, monitoraram as pessoas todas e botaram para treinar. E aí tem um biofeedback, tem um resultado lá. O que aconteceu? No dia seguinte, esses mesmos atletas, todos monitorados, foram para uma sala para relaxar. Aí ficaram relaxando e tal, e o técnico foi lá e passou todo o treinamento, igual que eles tinham feito no dia anterior. Né? Só que eles não iam ter que correr. Eles iam só imaginar que estavam fazendo exercício. E os resultados do biofeedback foram iguais. Né? Então isso é muito interessante. E muitas imagens, de exames de imagem do cérebro, eles mostram o seguinte, a pessoa entra e fala assim, lembra de tal situação? Aí acende uma área do cérebro. Aí depois fala assim, agora imagina tal situação. A mesma área do cérebro é ativada. Ou seja, o cérebro não distingue memória de fantasia. Não distingue realidade de imaginação. Por isso que exercícios de visualização são tão poderosos. Que você está visualizando, imaginando aquilo que você quer, né, manifestar, realizar, e o seu cérebro entende que aquilo ali já aconteceu. Entende aquilo como memória. Isso é fantástico. Crenças, verdades absolutas versus verdades relativas. Né? Pensa o seguinte, crenças. Né? Crenças está muito no pensamento, né? Tem crenças emocionais também, a gente vai falar de bloqueios emocionais lá na frente. Mas crenças, elas são grandes impeditivos da manifestação. E pensa o seguinte, quando pensa numa crença, pensa se ela é uma verdade relativa ou uma verdade absoluta. Eu quero dizer, é uma verdade só para você ou é uma verdade para todo mundo? Né? Muitas crenças que acontecem é o seguinte, ganhar dinheiro é difícil. Só para você. Você conhece alguém que ganha dinheiro com facilidade?
né? Começa a pensar. Pensa se é um bom exercício para questionar. A gente começa a transformar nossa programação mental quando a gente começa a desafiá-la. A gente começa a desafiar nossos padrões antigos e abre possibilidades para moldar padrões novos, padrões quânticos, né? Vamos ver aqui esses exercícios aqui, a partir do que eu já te falei, né? Lista de gratidão. É muito interessante quando você faz uma lista de coisas positivas que aconteceram no seu dia. Tudo que você é grato no dia de hoje, tá? Normalmente isso acontece no fim do dia. Você pode até ler novamente antes de dormir, isso é muito interessante, né? Porque sua frequência cerebral está naquela fase mais sugestionada, onde a frequência cerebral beta, quando o seu sistema de alerta, seu cão de guarda está super ligadão, aceso ali, no alfa sua frequência está mais baixa, esse cão de guarda a sua resistência natural está um pouco mais baixa, então você consegue se sugestionar com mais facilidade e você se sugestiona com coisas boas, lista de gratidão, né? Isso vai mudando o seu mindset. Tive uma cliente que ela chegou para mim, aí eu falei, o que você quer? Ela não sabia muito bem o que ela queria, ela sabia o que ela não queria, né? Que essa falta de especificidade é um grande bloqueio, né? Um grande impeditivo da gente conquistar o que a gente quer, porque a gente não tem clareza do que a gente quer. E aí eu perguntei para a fulana, então vamos lá, vamos trabalhar com metáforas aqui, né? Se a sua vida fosse um filme, que tipo de filme seria? Aí ela falou, seria um filme de guerra, um drama, alguma coisa bem pesada, assim. Tipo, tá. Se sua vida fosse um estilo de música, que música seria? Ela, heavy metal, pesado, bem pesado. Falei, tá. Se a sua vida fosse uma festa, que tipo de festa seria? Ressaca. Eu não sei que festa não, mas ressaca. Eu falei, para aí, seu foco não está na coisa boa, né? Vamos mudar aí. Seu foco está muito no sofrimento, na carga negativa. Vamos mudar. Eu dei essa tarefa para ela durante todos os dias. Agora, você vai mandar para mim no e-mail ou no WhatsApp algumas coisas positivas que aconteceram. Coisas simples. Desde o momento que você entra no elevador, né, para ir trabalhar e o assessorista do prédio sorri para você ou te dá bom dia. Coisa simples. Ou você vai no restaurante, você pede lá o prato e a comida veio exatamente o que você pediu. Começa a reparar nas sutilezas, nas coisas que deram certo, né? Coisas boas, mínimas que sejam, né? Pelo que você é grato. Você chegou em casa e não foi assaltado, então você chegou em casa em segurança, né? Minha cliente do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, minha cliente também, então é algo a se agradecer, né? Chegar são e salvo em casa, né? Então esse é um exercício muito poderoso. Em uma semana, ela falou, cara, já consegui ter um pouco mais, minha vida está muito melhor, parece que as coisas boas estão acontecendo. Na verdade, as coisas boas já aconteciam. Ela que não prestava atenção para aquilo. Ela preferiu prestar atenção nas coisas problemáticas, em vez de prestar atenção nas coisas que davam certo na vida dela, né? Então, lista de gratidão é muito bom para você começar a mudar o seu foco, sua forma de pensar naquilo que o seu pensamento está orientado, né? Que a sua energia vai onde o seu foco está. Sua energia, né, está indo onde o seu pensamento. Qual é a direção do seu pensamento, né? Manifestação em 3D. Na neurolinguística, a gente chama de submodalidades, né? É você mudar algumas qualificações do que você está vendo, ouvindo, sentindo. Mas esse exemplo aqui de manifestação em 3D é o seguinte. Vamos supor que uma tela, você está vendo essa tela, imagina que você, nessa tela de computador onde você está assistindo essa aula, você vai ver o seguinte, você vai começar a ver uma imagem daquilo que você quer manifestar. Pode ser na tela do computador. Que imagem é essa? Vamos supor que você fosse o diretor de um filme que ia mostrar exatamente aquilo que você quer que aconteça na sua vida. A sua manifestação. Que cena é essa? O que você está vendo? Né? Aí eu quero que você pegue essa imagem e você amplie. Tá? Tá exatamente numa... Quero ver se está em preto e branco, está colorido, começa a ter distinção de cor, né? Nitidez, brilho. Aí você é como se esticasse assim, as extremidades da tela do computador, estica assim, e vira uma tela de televisão grande. Vê o que acontece. Aí depois pega as bordas dessa tela de televisão e aumenta assim, e vira uma tela de cinema. Uma tela de cinema grande, enorme. E você está na primeira fileira vendo aquilo. Que emoção você tem. E aí você vai e entra na tela. E você realmente entra nessa tela, você entra nessa imagem da visualização que você quer, nessa imagem da manifestação que você deseja. E aí você não está só vendo você na tela, você entra na tela e você vira o ator desse filme, vira a atriz desse filme. Você começa a ver com seus próprios olhos, você começa, sabe, ouvir com o seu próprio ouvido. Você não está mais assim com o ouvido externo, não, você está ouvindo ali perto.
Você está sentindo aquela cena, você está participando, você está interagindo naquela cena. Você está interagindo naquela cena, tá? Questão de crenças, né? Um truque mental bem interessante é transformar a sua afirmação de crença em pergunta, né? Por exemplo, ganhar dinheiro é difícil. Bota um ponto de interrogação. Ganhar dinheiro é difícil? Será que ganhar dinheiro é difícil? E busque respostas, mas lógico, resposta do que você quer, né? Claro, busque modelos de resposta. Modelos de pessoas. Será que ganhar dinheiro é difícil? Quem que ganha dinheiro fácil? Né? Busque contra-exemplos. Aí tem gente que fala assim, não, mas quem ganha dinheiro fácil é ladrão. Aí você é desonesto. Você fala, aí pega essa frase de novo e transforma em pergunta. Quem ganha dinheiro fácil é desonesto? Será? Que ganha dinheiro fácil é desonesto? Você conhece alguém que ganha dinheiro fácil de uma forma lícita? Por exemplo, alguém ganha na loteria? Não conheço. Mas entra lá. Toda semana, né, ou quase toda semana, tem um ganhador de loteria. Né? Busque contra-exemplos. Uma boa forma, né, vou repetir aqui, uma boa forma de você quebrar padrões antigos é questionar. Você abre a possibilidade, você desafia esses padrões antigos e você abre a possibilidade de novos padrões preencherem aquilo ali. É um trabalho, né? Precisa mudar rapidamente. Você pode ir trabalhando, né, devagar. Outra crença, por exemplo, toda mudança é demorada. Aí bota em pergunta, toda mudança é demorada? Será que toda mudança é demorada? Existe mudança rápida? Vamos supor, se você quer trocar o pneu de um carro, por exemplo, não adianta falar que vai ligar para o seguro. Vou ligar para o seguro para trocar que eu não troco. Tá? Vamos supor que você trocasse. Ou até a pessoa do seguro vai lá e troca. Vai levar alguns minutos, né? Tudo bem. Agora pensa num carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 entra no box, aí os engenheiros, os mecânicos vão lá e trocam os 4 pneus de carro. Em quantos segundos eles trocam? Muito poucos. Né? Então, quer dizer, mesma ação, trocar pneu de carro, mudar pneu de carro. Um leva minutos e outro leva segundos. Né? Tudo depende da tecnologia acessível a você. Qual é a tecnologia que você está usando? Né? Então, busque modelos, busque contra-exemplos. Desafie os padrões antigos e se abra para a possibilidade de novos padrões. Certo? Falar aqui. Essa dica é boa, hein? Se você quiser acabar com o seu problema, pare de falar nele, porque sua boca traz seu pensamento. Para de falar besteira, para de falar problema, direciona sua energia para a solução, para de falar dos problemas. Sabe aquela pessoa que você fala, e aí, tudo bem? E a pessoa só fala problema? Parece que você vê aquela pessoa, você quer até esquivar dela, né? Tipo, nossa, vem aquela pessoa falar um monte de coisa ruim para mim. Né? E por quê? As palavras têm poder. Né? A gente fala conforme a gente pensa. A forma como a gente fala reflete a forma que a gente pensa. Se Paulo fala sobre Pedro, eu sei muito mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Porque Paulo revela todos os seus filtros mentais, seus julgamentos. Lembra lá do modelo que eu mostrei, da programação neurolinguística? Aquilo ali vai revelar seus filtros cognitivos, suas crenças, suas decisões, seus julgamentos, seus preconceitos, onde está o foco dele. Né? Então preste atenção no que você está falando. Presta muita atenção. Né? Um desafio aqui para você. Se você engolisse as suas palavras, elas iriam te nutrir ou te envenenar? Fique atento a isso. Né? Fique atento a isso. Você reclama mais da vida ou você agradece mais a vida? Né? Ronaldo, eu falo algumas frases quando as pessoas falam comigo ou alguma coisa assim. A vida é uma luta. Normalmente eu pergunto, quem ganhou? Quem perdeu? Ronaldo, é força de expressão. Fique atento às forças de expressão. Fique atento às figuras de linguagem. De alguma maneira, elas revelam aquilo que você está pensando e a gente já viu que pensamento é um pilar fortíssimo da manifestação. Né? Então, assim, esteja consciente, esteja atento para o que você está pensando e o que você está falando. É muito importante. Anthony Robbins tem uma frase que eu, admiro e concordo. A qualidade da sua vida é diretamente proporcional à qualidade do seu vocabulário. Né? A qualidade da sua vida é diretamente proporcional à qualidade do seu vocabulário. Sabe por que isso funciona? Porque palavras são códigos, e códigos dão significados às suas experiências. Né? Que tipo de palavra você usa para descrever essa experiência da sua vida? Né? Se você pega palavras aleatórias, é uma letra atrás da outra, não quer dizer muita coisa. Você repete aquelas palavras, você ouve aquelas palavras, você faz associações com aquelas palavras e aquelas
viram valores, viram significados dentro dos seus filtros cognitivos inconscientes. Percebe? E isso é interessante, né? Se não tem palavra para descrever, essa realidade não existe, né? O que eu quero dizer com isso? Tem esse exemplo aqui, ó, do Julius Davidoff. Foi feito um estudo lá com a tribo Rimba, na Namíbia. Aí ele mostrou esses quadrados aí. Um monte de quadrado verde e um azul. Aí ele perguntou, né? Qual é o quadrado azul? E ninguém respondeu. Ninguém soube responder. Será que... Nossa, mas será que eles não pensaram direito? Porque por exclusão, né? Será que por exclusão você vê que tudo é da mesma cor, uma diferente? Olha que interessante. Eles não conheciam a palavra azul. Ah, mas será que não conhece a cor? Não conhece? Pô, é a cor do céu, a cor do mar. Eles não conheciam dessa forma. Então, assim, é uma coisa completamente diferente, porque eles não conseguem entender, não conseguem processar aquilo. Aí ele tirou o quadrado azul e botou um quadrado verde. Eles têm tonalidades diferentes. E aí ele perguntou, qual é o quadrado verde claro? Qual é o verde mais claro? E aí todos acertaram. Que tem a ver com realidade, palavras, descrições, né? Aparentemente é óbvio, na verdade não é, né? Às vezes, se você parar para pensar direitinho, em algum momento no seu trabalho, talvez, em algum momento das suas relações pessoais, se foi confrontado com alguma palavra, por exemplo, amor. Será que as pessoas sabem realmente o que significa amor? Né? Você recebe alguma tarefa no trabalho e você fica meio, cara, o que é isso? Palavra nova, eu nunca tinha ouvido falar. Então, não sei exatamente o que significa, né? Que atribuição é essa, que valor é isso? O que você quer dizer com isso que você está me contando aí? Que palavra é essa? Percebe? Tenha clareza. As palavras têm poder. Tenha clareza na sua comunicação. Isso é extremamente importante. E aí, vamos usar uns exercícios aqui de fala, né? Por exemplo, substituir o difícil por o não fácil. Lembra quando eu falei para você, lá na outra etapa de pensar que o cérebro não processa o não? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, em vez de excluir o não do seu vocabulário, use o não a seu favor. Como agora, por exemplo. Em vez de falar, manifestação é muito difícil, fala o seguinte, manifestação não é muito fácil. Percebe o que acontece com você? Né? Ah, ganhar dinheiro é muito difícil. Olha, ganhar dinheiro não é muito fácil. Se a mente não processa ou não, você está fazendo um truquezinho mental, né, para começar a mudar seu estado emocional com algumas situações. E não acredite em mim, experimente você mesmo. Vá lá e faz, experimenta. Faça o exercício e ganhe o benefício, experimenta. Veja como funciona para você. Use o inverso do mais. Né? O inverso do mais. Por exemplo, eu adoro a lei da atração, mas é difícil manifestar. Inverte. É difícil manifestar, mas eu adoro a lei da atração. Né? Percebe? Inverte. Porque quando a gente fala, né, o mais, ele associa duas frases. Né? E, normalmente, quando você fala, a pessoa ouve duas frases e o mais está no meio, ela tende a dar mais atenção ao que vem exatamente depois do mais. Por exemplo, imagina um chefe dando um feedback. Fulano, seu trabalho foi muito bom, mas acho que você pode melhorar na próxima vez. Provavelmente, essa pessoa que ouviu vai guardar o quê? Você pode melhorar da próxima vez. Aí vai lá, meio chateado e tal. E ela mal presta atenção que ela foi elogiada antes. Né? E aí, se invertesse? Fulano, você pode melhorar da próxima vez, mas o seu relatório foi muito bom, o seu trabalho foi muito bom. Tá? Puxa, eu posso melhorar, o trabalho foi bom, cara. Que incentivo, vou melhorar com o meu chefe. Né? Então, é uma forma, pegou o ritmo, pegou o exercício, é uma forma de você começar a ficar ciente para as palavras que você utiliza, para as frases que você utiliza. Você começa a inverter em benefício da sua manifestação. Né? Para você começar a falar com mais clareza, para você começar a falar numa comunicação mais específica do que você quer para a sua vida. Faz sentido? E ressignificação de vocabulário. O que é isso? É como você consegue aumentar palavras positivas e diminuir, talvez, palavras com uma carga emocional mais negativa. Olha um exemplo. Faça o exercício. Da próxima vez que você cruzar na rua, conversar com seus colegas, a gente fala assim, e aí, cara, tudo bem? Normalmente o que a pessoa fala? Tudo bem. Aí você vai falar o seguinte, em vez de falar tudo bem, você vai falar assim, tudo maravilhoso. E com você? Cara, tudo fantástico. E com você? Com o tempo as pessoas vão olhar, opa, o que você comeu aí de café da manhã, cara? Quero também. Percebe? Comece a usar, você vai no jantar, como é que foi o jantar? Ah, pô, foi legal, foi bacana. Ou você falar, nossa, foi surpreendentemente gostoso, delicioso. Foi uma experiência
ímpar. Caramba, você está mudando, você está enriquecendo seu vocabulário e percebe que isso acontece em você, né? Isso para você potencializar experiências boas. E como você pode amenizar experiências ruins? Por exemplo, em vez de você ficar irritado, você pode ficar ligeiramente incomodado. Em vez de você ficar extremamente nervoso, você fala assim, cara, estou um pouco enérgico. Percebe? Você está mudando a palavra e isso tem um efeito em você, no seu corpo, na sua emoção. Aqui tem uma lista de alguns exemplos, né? E cuidado esse aqui com inveja. Ó. Inveja, em vez de você sentir inveja, sinta admiração. Né? Pensa, até para inveja é uma frequência ruim, né? Então você quer manifestar alguma coisa, não conseguiu ainda, e você vê alguém que manifestou aquilo que você quer. Por exemplo, dinheiro. Você quer manifestar dinheiro. Aí você vê uma pessoa com um carrão. Aí você fala, olha lá, só pode ser ladrão. Isso é inveja. Porque, na verdade, inveja é admirar. Você gostaria de ter aquilo que a pessoa tem. Né? Então, isso é uma admiração. Então, perceba, troque esse verbo. Que isso vai ter uma influência direta na forma como você sente, na forma como você vibra, né? Essa frequência vibracional. A outra, medo. Né? Medo também tem uma frequência baixa. Em vez de sentir medo, fala assim, eu estou cauteloso, estou zeloso, né? Estou cuidadoso, em vez de medo. Percebe? Em vez de criticar, pense em colaborar. Em vez de criticar, pense em colaborar. Alguém que está criticando, assim, esse cara me critica muito. Não, esse cara está colaborando. Utilize para o seu crítico interno. Aqueles comentários mentais que muitas vezes podem até te colocar para baixo, aquele crítico interno. Pensa o seguinte, em vez de ele criticar, ele está colaborando. Preste atenção no que ele está falando. O que de útil ele está falando? O que de útil? Qual o benefício daquilo? Não é te paralisar, é refletir de alguma coisa. Caso ele esteja colaborando em vez de criticar, qual é a colaboração que ele está dando para você? Né? E reclamar, em vez de reclamar, sugerir. Você reclama? Eu falo, não estou reclamando não, estou sugerindo uma alternativa aqui. Ó. Botei esses dois asteriscos porque se fala, isso aí, né? Quando a gente começa a estudar a lei da atração, a gente ouve muito, né? Que a gente deve focar naquilo que a gente quer, o que eu quero. E esquecer o como, esquecer o processo. Né? Esquecer o quando. Né? E o porquê, às vezes, a razão. Né? Por que esquecer o como? Porque quando você é específico no como, você automaticamente está eliminando todas as outras possibilidades do universo entregar aquilo que você pediu. Quando você foca naquilo que você quer e no como, é como se você estabelecesse um caminho. E o universo tem diversas outras alternativas, diversos outros caminhos para poder entregar aquilo que você quer. Faz sentido? Então, esquecer o como. E o quando? O quando, essa coisa do prazo, ele gera uma certa ansiedade. A ansiedade também é uma emoção que vibra numa frequência ruim. Então, em vez de ansiedade, pode mudar também. Que verbo, que palavra você usaria em vez de ansiedade? Expectativa, né? Estou ansioso, animado, né? Percebe? Você pode começar a trocar isso também. E a brincar e criar a sua própria lista de ressignificação de vocabulário. Quais são as palavras que você usa com mais frequência que você deve mudar? Né? Vamos começar a falar agora de sentir. Né? Atenção a isso. Emoções maximizam pensamentos. Né? O que você sente é um reflexo do que você pensa. Então, as emoções, elas são as transmissões de frequência para o universo. Então, você tem que promover uma correção rápida de frequência. Se você está sentindo meio mal, meio negativo para baixo, você tem que corrigir. Você tem que rapidamente corrigir essa frequência para algo positivo, para você começar a vibrar numa frequência positiva. Tá? Sofrimento rima com pensamento. É isso. Às vezes, muitas vezes as pessoas sofrem na cabeça. Lembra aquele exercício que imaginação agora é a realidade? Então, às vezes, a pessoa sofre na cabeça. Ela imagina uma situação que não aconteceu. Aí ela sofre, ela sente mal. Né? Então, você tem que ficar atento a isso para mudar. E consciência é remédio. Você muda com consciência. E é sair do piloto automático, começar a prestar atenção naquilo que você fala, começar a prestar atenção nas emoções que você sente, dê nome a essas emoções. Né? Dê nome, não deixa perder, dê nome. Eu não sei o nome, Ronaldo. Então, é combinação de quais sentimentos, de quais emoções? Esteja consciente, esteja atento, porque consciência é remédio. Sentimento é a memória do inconsciente. Por isso que sentimento é muito forte. Né? Muitos autores de lei da atração, eles fazem a combinação de pensar e sentir. Pensamento e sentimento. Eu aqui agreguei outros dois verbos, né? O falar e o agir, porque tem muita relação com a programação neurolinguística.
né? Então, mas o sentimento ele é muito forte, porque é uma memória do inconsciente. Por isso que consciência é remédio. É inconsciente e você não sabe, né? Você não está atento. Ele está lá acontecendo e você não está prestando atenção. Ficar atento, ficar presente, trazer para o consciente é colocar atenção naquilo, colocar tipo um holofote naquilo que está meio que nas sombras ali, está meio escuro, está meio camuflado, né? Consciência é remédio, fique atento a isso. E aqui é muito cuidado, tá? Eu falei da inveja, porque você deve demonstrar amor e gratidão e respeito por aquilo que você quer manifestar, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei, né, do carro, por exemplo, a pessoa, você quer ser promovida no trabalho, e aí alguém é promovido e você fica com raiva. Ah, tá vendo? Tá fazendo artifícios aí não meritocráticos e tal. Então, cuidado com a inveja. Admire. Poxa, parabéns, cara, que você foi. Legal, muito bacana que você foi, né? E busque entender, né? A base da inveja é, na verdade, a admiração. A pessoa tem aquilo que você queria. Ah, Ronaldo, queria que fosse eu. Então, cuidado com o sentimento, porque a inveja ela é uma frequência vibracional ruim. Isso vai atrapalhar a sua manifestação. Esteja atento, esteja presente, consciente para isso. Tá? Cuidado com a inveja. Celebre o que o outro tem, que é aquilo que você deseja manifestar. Né? Poxa, parabéns por ter sido promovida. Que legal. Talvez você não estivesse pronto para receber aquela manifestação, aquele delivery, né? Aquela entrega do universo naquele momento. Né? Então, esteja presente para isso. E aqui, quando a gente fala aqui de teoria do 95,5%. Algumas pessoas associam isso exatamente o tempo que a gente está consciente e o tempo que a gente está inconsciente, né, no piloto automático. A ideia é o seguinte, a gente sabe, eu já dei aqui a fórmula, estou aprofundando, né, a fórmula dos 4 verbos para você manifestar, e você vai manifestar, você vai fazer bonitinho, legal, pum, manifesta. Tá lá. E aí você esquece e você volta para a sua rotina normal, que é o 95% do tempo. 95% do tempo talvez você esteja incongruente. E aí você para pensar e você manifesta de forma congruente. E já vai ajudar muito. E o desafio para você é o seguinte, esteja atento a esses números para você começar a equilibrar esses números. 95% não está equilibrado. Comece a estar mais presente na sua vida. Tenha mais presença, tenha mais consciência. Esteja mais atento. Né? Fique mais atento as emoções mais frequentes. Ah, Ronaldo, agora eu vou ter que prestar atenção em tudo. No meu dia vai ficar um caos, eu não consigo prestar atenção em tudo. Olha, presta atenção no que é mais frequente, no que é mais importante para você. Né? E o tudo, tudo, nada, né? Todo mundo, ninguém, sempre, nunca. Isso são generalizações, são deturpações. Né? Então isso não é específico. A gente já viu que é importante a gente ser específico. A gente saber o que a gente quer e não aquilo que a gente não quer. Generalização é uma deturpação de informação. Então, você vai prestar atenção, é um exercício. Você vai prestar atenção naquilo que é mais frequente, naquilo que é mais importante para você. Tá bom? Gratidão, frequência alfa. Perdão, frequência teta. Muitas pessoas que praticam a lei da atração, elas falam muito, né? Gratidão, 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 e acaba falando com muita frequência. É importante você realmente sentir essa gratidão, tá? Primeiro ponto, porque a gente já vê, as pessoas falam gratidão, mas será que elas sentem gratidão? Elas realmente estão pensando naquilo pelas quais elas são gratas. Congruência, consciência, tá? Não banalize, evite a banalização desse verbo. Primeiro ponto. E agora vamos lá, por que a gratidão é tão importante? O Vishen Lakhiani, que é o criador do Mind Valley, que é um centro de pesquisa que trabalha muito com lei da atração, tem muitos cursos digitais, inclusive, são muito bons. E aí ele fez como se fosse um retiro para começar a se estudar. Então ele estava lá todo monitorado, e ele viu o que acontecia com o cérebro dele quando ele maximizava determinadas emoções. Quando ele entrava no estado de gratidão, ele percebeu que a frequência cerebral dele baixou. Beta é o nosso estado alerta. Alfa é quando a gente está perto a dormir, relaxa. Então ele percebeu o seguinte, gratidão é bom porque relaxa a mente. Relaxa a mente. Está próximo de um estado natural de sugestionamento, hipnótico, inclusive. Então, é nesse estado de gratidão que você relaxa, você recebe coisas boas, você está focado em coisas boas. Por isso, quando você sente gratidão, quando você fala gratidão realmente sentindo, né, você está associado com sentimentos positivos, pelos quais você é grato. Então, é muito bom. Você relaxa e aquelas informações são armazenadas com mais solidez na sua mente. Né? E o próprio Vishen, ele viu que o mais importante que a gratidão, quando ele acessou o estado de perdão, as ondas cerebrais dele caíram mais ainda para a frequência teta. Quer dizer, é mais relaxante ainda. Ou seja, perdoar relaxa também. Né? Então,
minha proposta aqui para você que está assistindo essa aula é, quando você fizer a sua lista de gratidão, você pensa o seguinte também: quem que eu posso perdoar ao longo do meu dia? Quem que cruzou o meu dia eu posso perdoar? Como eu posso me perdoar? O auto-perdão é muito importante. Quando você começa a se perdoar, aquele crítico interno diminui. E você relaxa com mais intensidade. Certo? E grandes bloqueios emocionais que atrapalham, né, uma das maiores causas de impedimento de manifestação são os bloqueios emocionais. Esse PCM é de possibilidade, capacidade e merecimento. Às vezes as pessoas não se sentem capazes de manifestar, não se sentem merecedoras, né? Ou sentem que não é possível que aconteça. Não, é impossível, né? Então eu já dei alguns exemplos, né, de frases, de pensamento que você pode mudar, e eu deixo para você, eu disponibilizei para você que está assistindo essa aula, o vídeo do quarto cinza. Ele é um vídeo, não um áudio, perdão, é um áudio do quarto cinza, é um exercício muito interessante de limpeza emocional, para limpar esses bloqueios, para você ressignificar, né, essas crenças. É bem interessante, então tá lá, você ouve e é muito... Quando eu conheci essa técnica, foi algo realmente revelador para mim, foi muito poderoso, tá? Ritual da gratidão do Anthony Robbins. Então, você já tem a sua lista de gratidão e o Anthony Robbins ele faz o seguinte: todo dia quando ele acorda, então já falei aqui que quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, nosso cérebro está na frequência alfa. Então, quando ele acorda, ele sempre fala: sou grato por 3 motivos pelos quais ele é grato. 3. E um deles tem que ser algo simples, como, por exemplo, eu respiro com o meu próprio nariz, com meus próprios pulmões. Eu tenho 2 pernas. Eu tenho 2 mãos. Seja grato por coisas simples. E varia os motivos da gratidão. Todos os dias, quando você acordar, aí varia. Você pode ser grato pelo dia que você vai ter. Você pode ser grato pelo sucesso daquilo que você está planejando para o seu dia. Olha que interessante, né? Você sabe que tem uma reunião boa, você fala: oh, meu Deus, obrigado pelo seu grato, eu ter essa reunião importante, obrigado pelo resultado positivo que eu vou ter nessa reunião, né? Então, você pode ter esse ritual de gratidão. Então, você tem a lista quando dorme, a lista de gratidão, que foi bom pelo que você é grato no seu dia, e você tem um ritual de gratidão assim que você acorda, 3 referências positivas pelas quais você é grato. E uma tem que ser coisa simples, tá? Gatilhos positivos, né? Isso aí na programação da linguística a gente chama de âncoras, né? E a própria programação da linguística, né, quando você estuda e aprofunda a PNL, quando eu uso em alguns contextos para esse de lei da atração, por exemplo, tem muitas técnicas que fazem com que você mude o seu estado emocional a partir de estímulos externos, como integração de partes conflitantes, esporte visual, né, as próprias âncoras, você estabelecer círculos de excelência, enfim, tem uma série de exercícios. Esse aqui do Gatilhos Positivos, eu vi com o Joe Vitale, o curso que eu fiz com ele, né, de lei da atração, que ele fala dos affirmative cues. São bem interessantes, que ele fala, são âncoras naturais, âncoras que a gente já tem, né? E essas âncoras ele pega base da memória e base de atividade. O que é isso? Lembra de alguma coisa que te faz muito feliz, tá? Lembra de alguma coisa. Então você estabeleça lembranças. Se você tiver foto que te ajude a acessar aquela lembrança, uma viagem boa que você fez, uma emoção bacana, sabe? Um momento que você conheceu seu marido, sua esposa, o nascimento do seu filho. Estados que te empoderem de algo, de uma emoção boa, como, por exemplo, felicidade, empoderamento. São estados bons para manifestar, tá? Então, música que te ajude. Quando você ouve uma música, fala: cara, essa música é muito boa, assim, eu me sinto muito bem quando ouço essa música. Estabeleça a priori essa base de memória. Saiba a priori. Por quê? Porque quando você começar a acessar um estado negativo, se você for pensar na hora, você vai ter dificuldade. Tá? É mais difícil sair do estado de negatividade e acessar o estado bom quando você está mal, né? Então você já tem de antemão uns 3, 4. Porque provavelmente você vai ter que acessar essas 3, 4. Tá? Só uma talvez não seja o suficiente para você mudar essa frequência vibracional, mudar esse estado emocional. Então, lembra de 3. Eu, por exemplo, com essa base de memória, eu fazia com trechos de filme, né? Eu pegava só 3 filmes, eu não pegava filmes inteiros, eu editava, eu via, pegava no DVD, passava no tempo certinho, só via aquela cena legal e trocava, fazia um ritual desse, uma vez por semana eu fazia. E aí, ao longo da semana, um print da tela ou a música, me ajudava a lembrar. Mas eu tinha esse exercício semanal, né, os gatilhos positivos. E o que é gatilho positivo de atividade? Qual é a atividade que você gosta muito de fazer? Né? Por exemplo, eu adoro, sei lá, um tipo de salgadinho, algum tipo de doce, não sei.
e aí você está meio mal, você vai lá e se prestigia. Né? Aquele cappuccino com chocolate derretido, enfim. Cuidado, porque assim, eu caí numa das armadilhas dessas, peguei algumas atividades dessas e comecei a falar, poxa, eu só faço isso quando eu estou comemorando, por algum motivo, então eu quero comemorar mais na minha vida. Eu utilizei esses gatilhos positivos de atividade para me sentir muito mais empoderado, muito mais esse estado de celebração, de comemoração. Acaba ficando viciado e aí tem, né, acaba ficando acima do peso, cuidado, né? Tipo, não dá para sempre brindar e beber, né, ao longo do dia para fazer, cuidado, né? Cuidado. Tem, assim, esses gatilhos positivos de atividade, né? E alguns que você possa fazer com rapidez, ao longo do dia, sem muito efeito colateral, imagina, né? Ficar tomando, brindando com um espumante, de repente, sempre, não é muito legal. Mas tem, assim, essas atividades que você decida a priori que vão mudar seu estado emocional de algo negativo para algo positivo para você. Tá legal? E aqui tem esse Critic Crush, o mau humor crush. É muito legal. Isso aí eu peguei, eu me inspirei aí no Candy Crush, né? Aquele joguinho, Candy Crush. Tchá, tchá, tchá. A ideia é o seguinte, sempre se tiver um crítico interno, ou você ouvir uma crítica, ou você tem um estado ruim, imagina que isso é uma bola, transforma num balão, tá? Dá uma cor para esse balão. Verde, branco, vermelho, sei lá, o que você quiser. E você faz que nem o Candy Crush, você vai lá e estoura. Ah, me senti muito, ouvi uma crítica, opa, pega um balãozinho, qual é a cor desse balão, subindo, estoura. É lúdico, é interessante, né? Não acredite em mim, experimente você mesmo. Faça essa brincadeira. Ah, Ronaldo, eu nem sei o que é Candy Crush. Então, beleza, faz os outros, tem outros exercícios aí. Mas a ideia é o seguinte, se houve alguma emoção ruim, se houve alguma crítica, você está num estado ruim, pega esse estado, imagina que, como se tirasse de você, imagina esse estado que é esse estado negativo, essa crítica é uma bola, um balão, dá uma cor para esse balão e ele está subindo e você vai lá e estoura esse balão. Estoura. É isso. É simples. É simples. Vai lá e faz. Tá bom? E agora a gente entra no quarto pilar, no quarto verbo, que é o agir. É sempre bom lembrar, tá? É a lei da atração. Ação, é a manifestação. Ação está embutido no nome dessa lei, cara. Tá embutido aí, você tem que ficar ligado. Né? Um mínimo de ação é necessário, é requerido. Né? Um dos maiores obstáculos para manifestar aquilo que você deseja é a falta de ação. As pessoas acham, manifestei, vou ficar quieto, vai chegar no meu colo e tal. Eu gosto de fazer uma analogia, né? Que é o seguinte, o universo entrega o que você quer, mas não é delivery, né? É como se fosse uma caixa postal. Você tem que ir lá no correio buscar, você tem que ir lá na caixa postal pegar. Você tem que exercer algum tipo de ação. Na minha vida, sempre quando eu quis manifestar dinheiro, por exemplo, sempre veio numa forma de oportunidade, é um trabalho. Né? Já aconteceu outras coisas também, mas assim, sempre tem alguma ação envolvida. Né? É bom ter uma ação. Então, esteja preparado para isso. Não simplesmente entrega para o universo e vai embora. Faça alguma ação, nem que seja, para você receber ativamente. Né? Para você agir como se. Né? O que eu quero dizer é o agir como se. É muito comum, né, na lei da atração as pessoas utilizarem esse termo agir como se. E é isso. Por exemplo, eu quero manifestar uma viagem internacional, o passaporte tem que estar em dia. Vai lá e tira o seu passaporte. Né? Pessoas que querem manifestar casamento, parceiros amorosos, só que continuam dormindo numa cama de casal, numa cama de solteiro. Pô, muda para uma cama de casal. Em vez de dormir no meio, dorme num canto, deixa o outro esperar ali preparado. Né? São as ações inspiradoras. Eu vi recentemente uma história muito interessante, assim, até para ilustrar, né? Que assim, foram fazer tipo um ritual, uma manifestação coletiva numa cidade que estava sofrendo de seca, e eles foram fazer para muita gente um experimento da intenção com as pessoas, né, para poder manifestar e fazer chover. Só que só uma dessas pessoas levou guarda-chuva, só uma. Quer dizer, a ação das pessoas é incongruente com aquilo que elas querem manifestar. Então fique muito atento com o seu comportamento, fique muito atento com as ações que você está tendo. Tá? São as ações inspiradoras. Porque o universo ele entrega assim, ele te coloca, ele entrega oportunidades. Calibre sua percepção para enxergar oportunidades. Você está no campo das possibilidades infinitas quando você acessa o campo. Né? E alguns exercícios. Alinhamento dos níveis neurológicos, matriz de mudança de comportamento. Vou fazer o seguinte, a aula já está longa, tá? Eu tenho esse exercício em vídeo. Eu vou deixar meus contatos aqui. Você me manda um e-mail. Você vai lá, me procura no blog, entra na minha lista, tem meu e-mail, e fala, Ronaldo, assisti seu vídeo, sua aula, né? Eu quero esses vídeos.
tá? E a gente entra em contato, manda esses vídeos para você, para não tomar muito mais o tempo da aula, não tem problema nenhum. E a revisão de frequência. A revisão de frequência que é um exercício bem interessante, que é o que eu poderia fazer para esses 3 pontinhos, ou para colaborar com a sua manifestação, né? O que eu poderia fazer para facilitar o universo a me entregar o que eu pedi? O que eu poderia fazer para agilizar? O que eu poderia fazer para quando o universo me entregar o que eu quero, eu estar pronto para receber? E aí você vai ser criativo com isso, né? Uma revisão de frequência, para você ver se você está alinhado mesmo. O que eu posso fazer para demonstrar para o universo que, pô, eu estou afim mesmo, eu estou engajado, eu estou comprometido com isso? Percebe? O universo está te dando oportunidades e você vai aproveitar essas oportunidades. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha apreciado a fórmula da atração. Esses aqui são meus contatos, meu canal no YouTube, meu blog, pnldescomplicada.com.br. Tem muito artigo lá, tem muito vídeo. São minhas páginas no Facebook. E esse é meu e-mail, né? Então, se você gostou, manda lá um e-mail para mim, diz o que você achou, dá o seu feedback, né? Entra lá no meu blog, se cadastre na minha lista VIP, porque na minha lista VIP eu troco informação, eu ofereço muitos cursos meus, eu ofereço workshops, eu ofereço cursos, né? Eu ofereço oportunidades de contatos, assim, coaches em grupo, a gente tem um contato muito próximo e eu privilegio a minha lista, tá bom? Então, se você gostou, está interessado quer saber mais sobre PNL, como a PNL pode ajudar na lei da atração, né? Não espere em entrar comigo, entre logo em contato, né? Não hesite, né? Não fique tão ansioso para falar comigo. Fale logo, tá bom? Um abraço, gratidão. Perdão pelo tempo da aula que foi longo, mas gratidão por você ter acompanhado até aqui. Um abraço. Tchau, tchau.